Boa noite, irmãos. Mais uma noite no PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajubi. Importante estar na presença de Deus, buscando um caminho no meio do deserto, buscando alternativas para continuar na presença de uma maneira ou de outra, continuar ligado ao trono, continuar ministrando a palavra. E é com esse objetivo que nós estamos aqui nessa live, do nosso trabalho contínuo de pregar o Evangelho, de jogar luz sobre alguns pontos da palavra, colocar pingos nos is, digamos assim, de algumas coisas para as quais a igreja precisa se atentar. Nós, enquanto igreja, enquanto discípulos, precisamos nos atentar. E nós estamos lá, como o pastor Marcelo tem pregado, no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 17, no versículo 16 até mais ou menos o 34. Ali naquela passagem vamos encontrar o apóstolo Paulo numa de suas viagens missionárias, quando ele estava vindo da região da Bereia, onde por sinal houve uma experiência aí que gerou ali um grupo muito importante de pessoas que se tornaram seguidoras de Jesus, os bereanos, famosos bereanos. Talvez numa outra oportunidade poderemos falar a respeito deles. Porém, nós estamos no Areópago. Paulo no Areópago. A Bíblia diz que Paulo disputava nas sinagogas com os judeus. A Bíblia diz que Paulo foi para a praça pública pregar Jesus Cristo crucificado e ressurreto. E que, ouvindo Paulo, eles levaram Paulo para o Areópago. Areópago era uma assembleia, uma espécie de tribunal, e eles queriam ouvir sobre aquela novidade que Paulo estava trazendo. E Paulo estava trazendo a boa nova. Paulo estava trazendo a verdade que liberta. E aquilo que Paulo tinha para ministrar na vida deles não era só mais uma boa nova. Engraçado, a cultura grega naquele momento ainda estava em efervescência. Nós tínhamos várias boas novas. Nós tínhamos novas notícias. Nós tínhamos novas filosofias. Nós tínhamos novas religiões. Nós tínhamos até novos mitos ali que estavam sendo experimentados como bons e novos. Mas o que Paulo tinha era muito mais profundo. O que Paulo tinha a dizer era muito mais profundo do que as novidades que estavam ali, na mistura, no mix daquela cultura grega. Nós tínhamos matrizes ali de filosofias. No caso, a Bíblia até cita os estoicos, os epicureus. Os estoicos eram os seguidores de um filósofo chamado Zenão, de Síria. E os epicureus eram os seguidores de Epicuro. Os estoicos acreditavam que o homem precisava entrar num estado de ataraxia, onde ele não desejava mais, num estado de não desejo, de não se deixar aprisionar-se pelo desejo. Então, para o estoico, o ser humano precisava buscar a virtude, e a virtude
traria a felicidade. Então ele tinha que se abster de ficar cativo dos desejos, digamos, carnais, dos ímpetos. O caminho da felicidade para o estoico era a temperança, né? É não se deixar aprisionar pelos desejos, né? Essa era a filosofia estoica, né? E a Bíblia cita os estoicos, cita os epicureus, os seguidores de Epicuro, que também foi um filósofo. Para Epicuro, o homem precisava buscar a felicidade, né? A felicidade... E a felicidade estava no quê? No prazer, no evitar a dor, né? Mas não era um prazer desenfreado que Epicuro pregava, digamos assim. Na verdade, era um prazer comedido. É nesse prazer comedido que estava a felicidade, né? Em oposição aos estoicos, que na verdade a felicidade estava em se abster de desejar, entrar no estado de ataraxia, um estado em que nós tomamos decisões baseado na razão, baseado seguindo o curso da natureza, né? A natureza da físis, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes, não. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem então ali na praça pública, e nós temos também no Areópago essas tendências, essas visões de mundo que estavam postas, que eram boas novas. Além do estoicismo e do epicurismo, existe o hedonismo também, que via o prazer como a felicidade que precisava ser buscada. Só que o hedonista é o prazer desenfreado, é o prazer a todo custo, né? Então a diferença entre epicurismo e hedonismo é: para Epicuro a felicidade estava no prazer, mas o prazer comedido. E para os hedonistas era o prazer desenfreado que trazia a felicidade. Tudo se restringia à busca pelo prazer. E o prazer carnal, o prazer pelo sexo, enfim. Essas eram as tendências que estavam postas ali, mas Paulo não vinha trazendo uma nova tendência. Paulo pregava Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. E isso era um escândalo para eles. Isso era um escândalo diante das novas que estavam postas ali no mercado, digamos, ateniense, né? Nós tínhamos novas religiões, novas filosofias, nós tínhamos novo tudo, mas todas aquelas novas estavam assentadas sobre um regime crudelíssimo, né? Um regime escravocrata, crudelíssimo. A democracia grega se sustentou debaixo do trabalho escravo, né? Que alimentava o modo de produção ali que estava em vigor. Então, na verdade, todas aquelas novas eram só palavras vazias, eram incapazes de alimentar dentro do homem aqueles anseios mais profundos. Todo homem tem anseios profundos dentro de si, né? Nós temos anseios de liberdade, nós temos anseios de justiça, nós temos desejos de ser aceitos, anseios de aceitação, né? Nós temos anseios de conhecer a verdade, né? Olha, a filosofia grega todinha, até determinado momento, era uma busca pela verdade. Nós temos anseios de imortalidade. Olha, algumas éticas, a ética do guerreiro, a ética que buscava a imortalidade, a ética do guerreiro vigente ali na expansão do Império Ateniense. Todas aquelas novidades do mercado ateniense eram incapazes de alimentar esses nossos anseios profundos. Mas aquilo que Paulo trouxe, aquilo que Paulo tinha a dizer, alimenta os nossos mais profundos anseios. Paulo tinha a resposta. Porém, aquilo causou estranhamento, porque diante daquilo que eles tinham, o que Paulo trazia era loucura.
É loucura imaginar que um ateniense acreditaria que um Deus fosse capaz de morrer numa cruz por causa do homem. Isso era um escândalo para a religião, era um escândalo para o mito, era um escândalo para a razão que estava em vigor, era um escândalo para a cultura. Então eles começaram a ouvir até determinado ponto, mas quando Paulo começou a falar sobre, né, os pressupostos básicos da fé cristã, eles disseram: não, sobre isso aí nós ouviremos você num outro momento, porque era um escândalo para eles. Então, o que é importante trazer para os nossos dias, esses tipos humanos ainda estão de pé. Nós encontramos, o homem muda o mundo e o mundo muda o homem. Mas os tipos humanos ainda estão postos. Hoje nós encontramos epicuristas, nós encontramos hedonistas, nós encontramos os estoicos dos nossos dias, às vezes dentro da igreja, pessoas que estão baseadas em conhecimentos teóricos, estão alicerçando as suas vidas baseados em filosofia humana, mas na verdade o que Paulo trazia era a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo não é um subproduto de qualquer cultura. Jesus é a resposta. Nós encontramos em Jesus, nós encontramos nos evangelhos respostas para os nossos anseios mais profundos de liberdade, de justiça social, de verdade, de imortalidade, de aceitação, de eternidade. Todo homem na face da terra tem sede e fome dessas coisas. E a verdade que Paulo trazia para os atenienses é a mesma verdade que nós hoje queremos levar ao mundo. É uma verdade que alimenta todos esses nossos anseios. A questão é que nós confundimos a verdade do Evangelho como se ela fosse só mais um discurso religioso, só mais um subproduto da cultura, só mais uma religião, só mais uma denominação, só mais uma filosofia, só mais uma política, enfim, gente. Na verdade, nós temos a resposta. Jesus Cristo é a resposta para o homem sofredor. Jesus Cristo é a resposta para o homem pecador. Então, que nós possamos vivenciar essa verdade, já que ela continua escandalizando pessoas, ela continua escandalizando a cultura, ela continua chocando a cultura que está posta no mundo. Né? Nós precisamos entrar nessa dimensão, na dimensão da palavra e do potencial impactante que a palavra tem perante os outros discursos de conhecimento. A palavra é a palavra. Se nós, enquanto igrejas, vivemos a palavra, nós temos condições de dar a resposta que o mundo precisa, que o mundo tem buscado e não tem encontrado em quem foi levantado para ser os porta-vozes da verdade. Nós, como igreja, nós somos os portadores da luz. Somos aqueles embaixadores do Evangelho. A verdade tem que estar encarnada na nossa atitude, nas nossas atitudes, mais do que nas nossas palavras, no nosso viver, mais do que nas nossas teorias. Amém? Que Deus possa nos conduzir para essa dimensão da praxis da verdade. Paulo ali não conseguiu muito sucesso entre os gregos ou entre os atenienses, porque eles acreditavam que era só teoria, era só mais um subproduto novo, né, daquilo que já existia, né, era mais um tipo. Paulo representava mais um tipo de pessoa em meio
a polis grega, né, em meio a toda aquela novidade ali que estava nascendo naquele momento, e não era. Que nós também possamos ter esta consciência. O Evangelho não é só mais um subproduto da cultura. O Evangelho não é só mais uma religião. O Evangelho não é mais só uma denominação. O Evangelho é a resposta para o homem sofredor. Jesus é a resposta de Deus para o homem sofredor. Que nós tenhamos sucesso na nossa pregação, diante da cultura que está posta aí, que eles olhem para a gente e vejam Jesus, e vejam possibilidade de alimentação, possibilidade deles conhecerem o que é verdade. Eles vão conhecer o que é verdade na verdade que nós vivemos. Eles vão conhecer o que é liberdade na liberdade que nós experimentamos. Eles vão conhecer o que é justiça na justiça que nós vivemos. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus. Receba essa palavra hoje na tua vida. Você tem a resposta para o mundo. Você tem a resposta que o mundo está procurando. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe muitíssimo e que você seja a resposta primeiramente para você, depois para a tua família, você seja a resposta na tua igreja e você seja a resposta para o mundo sofredor. Amém? Viva Jesus dia após dia. Experimente tudo aquilo que Ele tem para a tua vida e tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida e através da tua vida. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na vida desse irmãozinho que está me ouvindo e na minha vida, Pai. Que nós possamos viver o Evangelho e o Evangelho possa transformar a nossa vida. Que nós, Senhor, possamos viver na verdade, viver, Senhor, na liberdade dos filhos, experimentar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós experimentarmos, Pai. E que o mundo possa abraçar a fé, Pai, que nós temos abraçado, porque essa fé é capaz de responder aos nossos anseios mais profundos por verdade, por justiça, por aceitação, por virtude, por imortalidade e por eternidade. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que Deus te abençoe.